Pessoal, tudo bem? Eu estou gravando então essa aula que ela vai ser colocada lá no Face e na verdade ela tem a intenção de ser uma aula niveladora, né? Para o quinto ano matutino e quinto ano noturno, porque querendo ou não, como eu havia conversado com vocês, a gente acaba sempre tendo uma tendência de falar uma coisa ou outra. Então, para que fique um nivelamento só, eu vou tentar fazer uma aula aí rapidinha, de no máximo 10, 15 minutos. Então eu vou falar um pouco rápido, mas a intenção mesmo será de fazer um resumão daquilo que é mais importante para que vocês possam fixar em relação às ações possessórias. Eu estou gravando isso agora na quinta-feira, né, do dia 25. Dia 25? É isso? Isso. Então eu ainda não dei a aula da noite, para o noturno, mas já vou gravar esse vídeo para que ele fique então condensado e já um resumão aí para a preparação da prova de vocês, tá joia? Então vamos lá. O que é importante? Nós começamos aí a cadeira de procedimentos especiais e eu comentei com vocês que a principal característica dos procedimentos especiais na fase atual é exatamente o fenômeno da flexibilização procedimental. Então nós temos uma tendência não de diminuição dos procedimentos especiais, mas de que eles têm que ter uma finalidade voltada para a efetividade do processo. De tal forma que há uma interação natural entre o procedimento comum, os procedimentos especiais, e tanto o procedimento comum e os especiais com a parte geral, que é a parte que faz o link. Então, sempre quando nós tivermos a necessidade de obter um subsídio, né, um material ou um conceito, ou a utilização de um instituto que eu não consigo encontrar dentro da parte especial, eu vou me socorrer do procedimento comum e também vou me socorrer da parte geral, que hoje ela é importantíssima, né? Então, como eu comentei nas aulas com vocês, por que é importantíssima a parte geral? Porque ela hoje tem uma parte inicial que é principiológica, então essa é uma parte bem densa, em que nós temos ali o quê? Nós temos ali toda uma necessidade de estrutura processual baseada em princípios, né? Então os princípios eles densificam o novo CPC e possibilitam que em algumas situações você possa até buscar uma interpretação constitucional quando existir uma lacuna, né? Uma ausência de previsão normativa que exija um raciocínio constitucional, uma interpretação constitucional que possa contribuir aí para que o CPC possa ser melhor aplicado. No campo específico das ações possessórias, que vai ser o objeto da nossa primeira prova, o que é importante nós sabermos? Então, as ações possessórias, elas se classificam como um primeiro modelo, e talvez o modelo mais importante que foi sistematizado no direito romano, e a partir dela que se estuda, inclusive, a teoria da liminar no direito atual. As ações possessórias, elas hoje estão restritas aos objetos corpóreos, tá? O STJ já definiu aí pela súmula 228 que não se aplica a tutela da posse aos objetos incorpóreos, uma vez que não se permite a utilização de ações possessórias para a proteção de direitos autorais. Então, os objetos imateriais estão fora da tutela possessória. E isso é tão verdade que o CPC possui a tutela para a obrigação de fazer e não fazer, que dá conta disso. Então não é necessário você utilizar as ações possessórias para isso. Outro ponto importante, o procedimento do 554 e seguintes, ele é voltado para a tutela da propriedade imóvel. Tá? E professor, o que nós fazemos se eu precisar de uma tutela possessória em relação aos bens móveis? Em relação aos bens móveis e semoventes, o correto é você utilizar o procedimento comum, porque é lá no procedimento comum em que você encontra, na verdade, a possibilidade de colocar a posse somada a outras questões, como as questões de natureza contratual. Aliás, isso acontece muito, por exemplo, quando você utiliza a posse como fim de justificação do contrato de leasing ou de arrendamento mercantil. Então nós temos ali questões de natureza contratual, questões de natureza possessória, né? Ocorrendo a quebra do contrato de arrendamento mercantil, de locação com opção de compra,
você pode pedir a reintegração de posse. Mas essa reintegração de posse, ela não está presa ao procedimento especial das ações possessórias. Na verdade, ela está presa ao próprio procedimento comum, tá certo? Então, o objeto da posse é voltado para os bens corpóreos. Esse é um ponto também bem importante. O Código Civil brasileiro, ele fez uma opção pela teoria de Hering, né? Isso vocês já estudaram no 4º ano da faculdade, com certeza. A teoria de Hering é uma teoria que visualiza a posse dentro de uma visão econômica. Então, o artigo 1196 considera possuidor todo aquele que exerce uma das faculdades que são inerentes ao domínio, ou seja, as faculdades que são utilizadas pelo proprietário no gozo da coisa, né? do bem imóvel ou do bem móvel. Então, o nosso conceito de posse, não há um conceito de posse, mas há o conceito de possuidor, que está lá no 1196. E é importante que vocês levem em consideração que o nosso sistema considera possuidor tanto o possuidor indireto quanto o possuidor direto. Isso decorre do 1197 do Código Civil, que, seguindo o direito alemão, reconhece a dissociação entre o possuidor indireto, que via de regra é o proprietário, e o possuidor direto, que é aquele que exerce uma das parcelas desdobradas da propriedade sobre a forma de posse. Então, por exemplo, tem o contrato de locação. Eu sou o proprietário, alugo para vocês o imóvel. Então, eu sou o proprietário possuidor indireto e cedo, né, ou seja, transfiro a posse direta dentro do prazo do contrato de locação para que vocês possam fruir do imóvel dentro deste período. Então, ambos são considerados possuidores. E isso é importante por quê? Porque no direito alemão, o possuidor indireto, ele é chamado de fingierter Besitz, ou seja, o possuidor fingido. Mas mesmo esse possuidor fingido ou esse possuidor de menor calibre, ele também tem direito à proteção possessória. Então, digamos que esse imóvel locado, você viajou para a Europa, ficou lá 2, 3 meses e nesse período o imóvel foi invadido. Nesse período, o possuidor indireto, por mais que ele tenha que respeitar o seu contrato de locação pelo prazo contratual, 36 meses via de regra, isso não impede que ele venha utilizar as ações possessórias no período em que você está fora do país para poder proteger o imóvel que na verdade é dele e que em certo momento, quando a relação possessória ela for encerrada, ocorrerá novamente a consolidação dos poderes do domínio perante ele, porque ele é o proprietário. Então, na verdade, ele como possuidor indireto, ele tem essa legitimação até para utilizar as ações possessórias. Então, o primeiro ponto importante, quem é que tem legitimação para a utilização dos interditos? Tanto o possuidor indireto quanto o possuidor direto. Via de regra, é o possuidor direto. O possuidor indireto, ele tem uma função secundária, né? Lembrando, como dizem os alemães, é uma posse fictícia, mas é uma posse que existe. Agora, o detentor, ele tem a previsão dele muito clara lá no nosso Código Civil, no artigo 1198. E o detentor, ele não tem a possibilidade de utilizar as ações possessórias. Ele pode, no máximo, fazer o desforço pessoal, que é impedir que alguém ingresse na área, desde que ele, como servo da posse, esteja, naquele momento, realizando a defesa efetiva do bem imóvel. Então, ele seria o que Becker, né? Becker é um alemão, escreveu uma obra, um System, em 2 tomos, e é ele quem cria o famoso termo na doutrina alemã, onde se chama de detentor como aquele que é o servo da posse. É o que se chama de Besitzdiener, né? Então, o Besitzdiener é nada mais do que o servo da posse. É ele quem segue as instruções do proprietário ou do possuidor para guardar, para trabalhar dentro do bem que na verdade não lhe pertence. E aí vem uma questão importante que eu cheguei a comentar en passant nas aulas com vocês. É possível que o detentor se transforme em possuidor? É possível, através de um instituto que, apesar de não ter previsão dentro do Código Civil brasileiro, mas ele já tem previsão na jurisprudência do próprio STJ, e ele está previsto lá
parte final do artigo 1198, aonde se diz salvo em contrário, né? Detentor é aquele que não exerce, né? Aquele que não tem a atribuição da posse, não pratica atos de possuidor, né? E aí vem o Código Civil e fala salvo prova em contrário. Então é possível que o possuidor venha a se tornar que o detentor venha a se tornar impossuidor, desde que ele preencha o que se chama de interversão da posse. O que é a interversão da posse? A interversio possessionis é quando ocorre a modificação da causa possessionis. Então é evidente que nós não podemos surpreender ninguém dentro de uma relação contratual ou não. Então eu não posso, como locatário, chegar no final do prazo de 5 anos de locação do imóvel e falar para o proprietário: olha, eu paguei agora por 5 anos o aluguel para você, mas nesses 5 anos aí, na verdade, eu estava possuindo como um possuidor para fins de uso capião. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você assina o contrato, você retira o animus possidendi para fins de uso capião. Você reconhece que alguém é proprietário daquele imóvel. Mas a interversão da posse, que é um instituto que nasceu também de uma certa evolução histórica, tem previsão expressa no Código Alemão, no Código Português, no Código Francês, estabelece que se a partir de um determinado momento você faz a modificação da ocupação em relação a esse bem, praticando atos enérgicos, existe a modificação da causa possessionis. E a partir deste momento você inicia um prazo hábil para fins de contagem de uso capião. Então isso faz com que você mude a própria qualidade sua. Você pode passar de detentor para a figura de possuidor. Isso é bem interessante, é um assunto que merece a atenção de vocês. Nós falamos também na classificação das ações. A doutrina processual moderna, ela não compactua mais com a teoria trinária ou ternária. Hoje nós estamos dentro de uma fase em que a teoria quinária, que é uma bela criação de Pontes de Miranda, tem muitos autores processuais, inclusive famosos, que colocam nos seus livros a classificação quinária e não fazem nem menção a Pontes de Miranda. No curso de processo que nós temos, no tomo 1, que é um tomo bem denso, com mais de 1000 folhas, nós colocamos lá de maneira muito clara a evolução da classificação das ações e a contribuição magnífica de Pontes de Miranda, especialmente em relação a duas dessas classes, que seria a eficácia mandamental, a ação mandamental e a ação executiva, que são as duas ações que importam para o campo possessório. Por quê? Porque dentro da previsão do procedimento especial do CPC, quando nós falamos em ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório, essas duas ações são ações mandamentais. E a ação de reintegração de posse é uma ação executiva. Lembrando que essas três ações, elas estão em fase progressiva. Então, num primeiro momento, eu tenho à minha disposição o interdito proibitório, que está previsto lá no artigo 567 do CPC. Aliás, um erro, né, do legislador reformador do CPC de 2015. Né? Essa ação teria que ter sido novamente reformulada dentro do procedimento. Ela teria que vir para o primeiro. Porque a primeira situação que nós temos é a situação de ameaça. É uma situação de ameaça em que você faz um pedido para o juiz. Qual é o pedido que você faz? Um pedido muito simples. Eu quero um pedido de cessação de ameaça. Então, é uma ordem mandamental que o juiz emite na tentativa de proteger aquele que pleiteia a tutela possessória. E daí, como é uma ação mandamental, o juiz pode se valer lá dos requisitos do artigo 139, inciso 4º do CPC. Tá joia? Depois nós temos a ação de manutenção de posse, que também é uma ação mandamental. Qual que é a diferença? A diferença é que na manutenção existe uma perturbação da sua posse, mas você ainda não perdeu a posse. Esta ação, na verdade, ela tem também natureza mandamental, porque você pede ordens a serem emitidas pelo juiz na tentativa de salvaguardar a posse que lhe pertence. E a última ação, a ação de reintegração de posse, esta sim é a mais, como eu poderia falar, é a mais enérgica. Enérgica por quê?
Porque é nesta ação em que você terá a necessidade de uma situação fática mais robusta, que é exatamente a figura do esbulho, porque o esbulho ele parte do pressuposto que você perdeu a posse. Então, se você perdeu a posse, é necessário que você seja reintegrado. Para você obter a reintegração, automaticamente você tem que ter medidas executivas e não mais só medidas mandamentais. Então, para isso, existe a necessidade de que você tenha atos enérgicos que sejam praticados para que a reintegração ela realmente possa ocorrer. Não basta uma ordem, é necessário que ocorra execução logo depois que a sentença é proferida. Aliás, as ações e sentenças executivas lato sensu, elas têm essa característica. Existe aquilo que se chama de cognição e execução numa única fase. É o que nós chamamos de sincretismo absoluto. Então, o que é um sincretismo absoluto? O sincretismo absoluto é quando eu tenho as duas situações dentro de um único plano, né? Eu não tenho execução separada da ação de conhecimento. Bem, outro ponto que eu também não cheguei a tocar com vocês na aula, porque não deu muito tempo, né? Nós não temos em 50, em uma hora, todo o tempo que é necessário para desenvolver a vastidão do assunto, né? É de que na propositura das ações possessórias existe a possibilidade, quando você tenha receio de que a parte ré ela possa dilapidar o patrimônio, e mesmo o autor, quando pleiteia liminar, ele também esteja em uma situação não muito certa, a probabilidade do direito existe, mas o juiz tem um certo receio, é possível que seja deferida uma medida de sequestro. Tá? Então, o sequestro como medida cautelar é uma medida muito utilizada e muito correta dentro do processo possessório. Então, se eu tenho uma disputa sobre uma área e não tenho certeza a quem pertence essa área, o que eu posso fazer? Eu posso sequestrá-la, coloco em mãos de um terceiro e deixo ambas as partes discutindo a questão até o momento da decisão final. Então, por exemplo, uma fazenda onde eu tenho uma disputa possessória e essa fazenda tem inúmeras cabeças de gado, o que eu faço? Eu sequestro as cabeças, faço, se for necessário, até a venda delas, deposito o dinheiro no banco, ou seja, eu tento tomar medidas acautelatórias para que nenhuma das partes seja consumida pelo eventual tempo excessivo que o processo possa ter, né? E às vezes demandas possessórias têm essa característica. Então é muito importante nós tomarmos cuidado e termos essa visão quanto à possibilidade do sequestro. Outra medida que pode ser também requerida ou pode ser anunciada no processo é o atentado, que hoje não é mais medida cautelar específica, como era no CPC anterior. Então hoje ela está lá direcionada para o artigo 77, inciso 6º. Está lá atrelada à prática do exercício abusivo do direito de ação em relação a uma das partes. No processo possessório, de uma maneira geral, como eu já comentei em sala de aula, nós não podemos inovar no estado da lide depois que a ação foi ajuizada, nem o autor e nem o réu. Se algum deles inovar no estado, na tentativa de tentar confirmar a sua situação possessória, isso configura medida de atentado. Outro aspecto importante, a exceptio domini. No processo possessório, ainda temos uma jurisprudência forte no STJ que dá validade ao artigo 557. Não é possível, na pendência de processo possessório, alegar matéria petitória. Isso é uma regra, mas é uma regra que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque hoje ela não tem muito sentido. No direito romano, isso tinha uma certa importância, porque a comprovação da propriedade era mais difícil do que a comprovação da posse. Até porque a propriedade ela exigia toda a sequência dos proprietários anteriores para que ela fosse legitimada naquele que era o último da cadeia dominial. Hoje isso não existe mais. Desde o século XV para o século XVI, depois que os alemães iniciaram o processo de cartografia e o processo tabular dentro dos feudos alemães, isso acabou sendo consumado depois no século XIX com a criação do registro de imóveis.
uma contribuição muito importante também do foncier francês, né? Da criação dos livros franceses. Até porque os bancos precisavam, naquele período, ter alguma garantia em relação ao quê? Em relação aos financiamentos que eram fornecidos até em virtude do período de Revolução Industrial. Então era necessário que essa garantia ela fosse materializada através da hipoteca. E a hipoteca precisava ser instrumentalizada por escritura e precisava ficar gravada no imóvel. Então daí surge então o desenvolvimento dos cartórios de registro. E os cartórios de registro vão ter uma função importantíssima no século XIX, século XX e agora no século XXI. Então hoje é mais fácil você comprovar a existência da propriedade do que a posse. Então eu faço uma diferenciação muito interessante, eu acho muito prática, que é entre posse com causa e posse sem causa. Quando eu tenho posse sem causa, quando ocorre uma invasão pura e simples com esbulho direto, nada impediria que eu já alegasse o domínio dentro do processo possessório para evitar a duplicação de juízos. Seria inclusive uma medida de economia processual. Agora, se eu tenho uma posse com causa, aí é evidente. Se eu tenho uma posse originária de um desmembramento contratual, é óbvio que se eu tenho um contrato de locação, durante o período da locação, pelo fato de eu ser proprietário, eu não posso ficar incomodando o locatário. Se eu incomodá-lo, se eu começar a visitar o imóvel, ele pode ingressar com uma ação de manutenção de posse contra mim. Exatamente porque eu estou perturbando o exercício pacífico da posse dele durante o período que ele tem direito por contrato. Então veja que interessante. Quando nós estamos com posse com causa, é evidente que o artigo 557 tem que ter validade, a chamada exceptio domini. Existe uma súmula muito importante do STF que é aplicada. É a súmula 487, que estabelece que quando ambas as partes não conseguirem comprovar a sua ocupação em virtude da posse, excepcionalmente é possível você utilizar o título de propriedade. Isso é o que os italianos chamam de possessio ad colorandam possessiones. Tá? Isso é bem relevante e bem interessante. Outro ponto que eu não comentei também em sala, que não deu tempo, é a questão da posse sobre bem público. Via de regra, é quase pacífico, né? No STF, no STJ, de que não existe a posse sobre bem público. O que ocorre é detenção. Mas isso tem que ter uma certa mitigação. Por quê? Porque em algumas situações, eu até tenho uma obra específica sobre esse tema, que é o meu trabalho de doutorado sobre posse, que foi citada no STJ até há 2 anos atrás, para dirimir uma questão importantíssima sobre esse ponto, que é a possibilidade de que quando particulares estiverem disputando bem público, mas única e exclusivamente em relação à posse, não existe nenhum problema na utilização de interditos possessórios. Muitas vezes o próprio Estado ele permite, em caráter precário, que a posse seja exercida por alguém, seja de modo expresso, modo contratual, ou mesmo de maneira pacífica e sem a existência de contrato de natureza pública. Se é a posse que é disputada com outro particular em relação a este objeto, nada impede que possa ser alegado sim o conflito possessório, mesmo em relação ao bem público. Tá? Então é importante que vocês façam essa conferência na própria jurisprudência do STJ em relação à evolução sobre esse tema. Bem, analisando de uma forma já para chegarmos ao final aqui, condições da ação e procedimento. Condições da ação, então, legitimação de agir, já vimos, polo ativo, possuidor direto e indireto. Pode ser que o possuidor indireto também, logicamente, é o proprietário, poderá ser o proprietário e possuidor indireto. Detentor não tem legitimação ativa para as ações possessórias. Interesse de agir, desde que a posse seja ofendida. Posse de objeto corpóreo, né, que eventualmente sofra ameaça, turbação ou esbulho. Essa turbação e esse esbulho, pelo CPC, ainda exige o prazo vetusto, prazo antigo, de ano e dia. Você só tem direito a liminar se você tomar uma atitude em até 1 ano e 1 dia da turbação ou da invasão que você teve. Bem, isso hoje é uma verdade relativa, né? Por quê?
Porque por mais que você perca a possibilidade da liminar possessória, nada impede que você vá lá na parte geral e vá pleitear a tutela de urgência do artigo 296 e seguintes. Você poderá pleitear a tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo da demora, e poderá até pleitear a tutela da evidência, quando você conseguir comprovar que a parte contrária está em uma situação de abuso do direito de defesa. Ela está procrastinando o processo numa tentativa de ficar até a fase final. Por quê? Aí nós puxamos uma outra questão que é bem interessante, que é a questão da ação publiciana. Então vejam só, o que é a ação publiciana? A ação publiciana é uma ação que deriva lá do direito romano, né, de um pretor famoso, né, e esse pretor estabeleceu que numa disputa entre partes que não tenham a comprovação da propriedade, a demanda deve ser decidida em relação àquele que tem a melhor posse. E uma das formas de você detectar quem tem a melhor posse é considerar a existência de posse qualificada. O que é posse qualificada? Posse qualificada é quando eu já tenho a presença em um dos polos de um possuidor na modalidade de uso capião. Então, digamos que eu tenho uma pessoa que está disputando uma ação possessória, eu tenho posse de 20 anos sobre essa casa e não tenho propriedade. Aí eu passo alguns meses fora, vou para Curitiba. Quando eu retorno, a casa foi invadida. Eu demoro um pouco para ingressar com a ação e deixo passar o prazo de ano e dia. Por mais que eu tenha deixado passar o prazo de ano e dia, a minha posse ela não foi eliminada, porque eu sou possuidor de uso capião. Eu já tenho posse vintenária. Então a minha posse é posse qualificada. Eu vou ingressar com a ação possessória. O juiz provavelmente não vai me dar liminar, porque eu deixei passar o prazo de ano e dia, mas é óbvio que eu vou ganhar o processo no final, porque a minha posse é melhor. Eu peguei o terreno, eu construí, eu exerci a posse mansa e pacífica, e ele não tem prazo de uso capião contra mim, porque ele tem apenas 1 ano de posse sobre o bem e eu tenho 20. Só que ele, sabendo que eu vou ganhar a ação, o que ele faz? Ele tenta ficar o maior tempo possível na área, e daí ele vai procrastinando. Então isso leva à possibilidade de concessão de tutela de evidência, lá pelo artigo 313, inciso 1º do CPC. Então é algo bem interessante. Para nós terminarmos aqui, porque eu falei que ia ser jogo rápido, já estou chegando em meia hora, o procedimento possessório tem uma grande inovação no CPC de 2015. Temos a previsão do litígio possessório individual e do coletivo. O coletivo ele está estruturado em 2 dispositivos específicos, o 554, parágrafo 1º, e o 565. Então vejam que essa estrutura não foi muito boa, porque nós não podemos pegar uma questão tão importante assim e discipliná-la apenas em 2 artigos. Uma advertência que eu faço é a seguinte: quando o 554 fala no parágrafo 1º que o oficial de justiça fará a citação da coletividade no polo passivo, na figura de quem ele encontrar na área, isso é verdade. Apesar da possibilidade dele fazer citação por edital, o correto é se utilizar do chamado procedimento edital, que é o mesmo que se utiliza para a ação de uso capião e que está previsto lá no artigo 259, tá certo? Então nós temos que ter essa visão, por quê? Porque o procedimento edital é o único procedimento que confere eficácia erga omnes à sentença em relação a processos que têm natureza coletiva. Perfeito? Como advertência final, o 565 estabelece que esse rito diferenciado para os processos coletivos, ele também se aplica aos processos petitórios, tá certo? Então, sempre quando tiver uma invasão coletiva, um processo coletivo, digamos, e nenhuma medida foi tomada em até 1 ano da consumação dessa invasão, ou até 1 ano depois que a liminar foi deferida, você ainda não conseguiu realizar a desocupação, a reintegração, é necessário que o juiz parta para a via da autocomposição, da audiência de conciliação e mediação dentro do processo possessório. Tá certo? Pessoal, 29 minutos e 30 segundos, paramos por aqui. Isso é um resumo estruturado do que é mais importante das ações possessórias para que vocês possam ter um conhecimento básico e para que vocês possam também fazer a prova. Tá joia?
E no meu curso de processo, no tomo 3º, que é onde eu trato das ações possessórias, eu tenho lá uma bibliografia imensa para quem quiser se aprofundar em relação ao tema. Quando falarmos de mandado de segurança, eu vou tratar da posse sobre direitos pessoais e da famosa questão relacionada a Rui Barbosa. Tá joia? Um abraço a vocês.